Olá pessoal, meu nome é Janderson Vaz e nós vamos continuar trabalhando com conteúdo da disciplina de Matemática Financeira. Vamos agora para a terceira unidade da apostila, onde nós vamos trabalhar com regime de capitalização e de desconto a juros compostos. Nós já gravamos um vídeo, o segundo vídeo da disciplina, nós já explicamos um pouco a diferença entre juros simples e juros compostos. É importante a gente ressaltar que os juros simples eles têm uma utilização muito limitada, né? O regime de capitalização a juros simples, você vai utilizar ele quando você tem uma transação ali com algum parente, com algum familiar, com algum conhecido, em que você quer apenas uma remuneração do seu capital para você não perder muito dinheiro ao longo do tempo, né? Mas você não quer cobrar um aluguel dos juros, você não quer cobrar uma rentabilidade dos juros a cada período. Enfim, é uma transação que hoje em dia não é muito comum, você realizar uma transação a juros simples, né? Isso aí é o famoso negócio de pai para filho. O pessoal costuma brincar que é o tipo de transação de pai para filho. Por quê? Porque você não tem essa cobrança de juros sobre juros, como ocorre no mercado. Então, o regime de capitalização ou de desconto a juros compostos, esse sim é o regime de capitalização que é utilizado no mercado financeiro. Okay? Então, esse é o regime de capitalização que é o padrão. Okay? O regime de capitalização a juros compostos. E por que utilizamos esse regime de capitalização a juros compostos? Algumas pessoas até vão criticar, vão dizer que o regime de capitalização a juros compostos ele é injusto, que ele acaba explorando quem toma o capital emprestado, né? Porque tem que pagar os juros também sobre os juros. E algumas pessoas vão defender esse regime de capitalização com o argumento de que na capitalização a juros compostos nós cobramos, ou em qualquer regime na verdade, nós cobramos os juros como um aluguel sobre o capital que você empresta. Então, quem defende a capitalização a juros compostos argumenta que, olha, se eu te emprestei R$100 durante um mês e você havia se comprometido a me pagar 10% sobre esses R$100, olha, então se passou um mês e você havia se comprometido a me pagar 10% a cada mês, então você já não me deve R$100, você me deve R$110, né? Se você vai ficar com esse capital emprestado por mais um período de tempo, então eu não estou te emprestando mais R$100, eu estou te emprestando agora R$110, porque é o capital que eu te emprestei lá no início, mais os juros que você está me devendo do período que você já ficou com esse capital emprestado. Então, quem defende esse regime de capitalização vai argumentar nesse sentido, que você empresta o capital e também empresta a remuneração que você teria sobre ele. Afinal de contas, você poderia, ao final de um mês, ter pego de volta os R$100 e aplicado em outra coisa. Mas você deixou ainda emprestado comigo. Então, eu deveria te pagar não só os R$100, os juros sobre os R$100, mas também os juros sobre os outros R$10 que eu tive de rentabilidade que ainda estão sobre a minha posse. Então, esses são os argumentos. Mas o importante é a gente entender, então, o regime de capitalização a juros compostos, né? Não é um bicho de 7 cabeças, é bem simples da gente analisar ele. Na apostila nós apresentamos um passo a passo do cálculo dos juros com base no regime de capitalização a juros compostos. E se você tiver oportunidade, acompanhe comigo na apostila. Nós temos, lá na página 9 da apostila, nós apresentamos um cálculo de uma aplicação de R$100 a uma taxa de juros compostos de 15% ao ano por um prazo de 3 anos. E aí nós calculamos o J1, ou seja, os juros do primeiro período. Então nós multiplicamos o principal, o capital, vezes a taxa de juros de 15%. Lógico, R$100 vezes 15% vai dar R$15. Então esse é o juro do primeiro período. No regime de capitalização a juros simples, nós apenas calcularíamos esses juros, guardaríamos esse valor, né? Nós deixaríamos esse valor para lá no final da transação nós somarmos ao capital que nós temos, que nós tomamos emprestado. No regime de capitalização a juros compostos, o que nós fazemos? Quando nós vamos calcular o J2, que você pode observar aí na apostila, quando nós vamos calcular os juros do segundo período, ou seja, do segundo ano
eu vou ter novamente a aplicação da taxa de juros sobre o capital tomado emprestado. E aí, nesse caso, não é mais os R$100. Agora, eu já estou te emprestando, como você já pegou os R$100 emprestado durante um ano, e ficou mais um ano com esse capital, você tem que me pagar também a rentabilidade desses aqueles R$15 de rentabilidade que eu tive no primeiro ano, que também está emprestado com você. Então, nós vamos calcular como? O J2 nós vamos multiplicar o capital todo que você está com ele em posse, ou seja, R$115, vezes a taxa de juros, no caso, novamente 15%. Nós vamos encontrar um valor de R$17,25. Esse é o juros referente ao segundo ano, ao segundo período de transação financeira, de aplicação, enfim. Ok, esse R$17,25, ele também passa a ser capital que você está tomando emprestado. E você vai somar aqueles 115 que já estavam na sua posse. Então, quando nós vamos calcular os juros do terceiro período, do ano 3, o J3 nós vamos calcular ele pegando o valor total da transação, ou seja, os R$100 iniciais, mais os R$15 de juros do primeiro ano, mais os R$17 de juros do segundo ano, ou seja, R$132,25, e multiplicar pela nossa taxa de juros, que no caso é 15%. Então, nós vamos encontrar um valor aí de R$19,84 de juros. Ok, se nós somarmos os juros dos 3 períodos, os juros que nós calculamos nos 3 períodos, nós temos R$15 no primeiro ano, R$17,25 no segundo ano, R$19,84 no terceiro ano. Nós somarmos esse bolo de juros todos, nós temos R$52,09, que somados ao capital que tomamos inicialmente emprestado, resultaria em R$152,09 de montante. Eu espero que tenha ficado claro para você como nós calculamos esses juros a cada período. Ou seja, então nós somamos os juros do primeiro período ao capital para calcular os juros do segundo período e assim sucessivamente, né? O que nós podemos observar é que os juros compostos ele tem um comportamento exponencial. Como assim exponencial? Olha, quando eu digo que algo é exponencial, é porque ele tem um expoente, ele está elevado a algum valor. Então vamos pensar o seguinte: se eu tenho R$2 elevado ao quadrado, é sinal que eu tenho R$4. Então isso é ser exponencial. Ok, se eu digo que o comportamento dos juros em regime composto ele tem um comportamento exponencial, eu quero dizer que ele vai aumentando ao longo do tempo. Nós observamos no exemplo, nós tínhamos no primeiro período o valor dos juros era R$15. No segundo período, no segundo ano, o valor dos juros era R$17,25. E no terceiro período nós temos o valor de R$19,84. Se nós fôssemos calcular esse valor de juros para o quarto período, com certeza seria um valor ainda maior do que R$19,84. Então, se nós traçássemos um gráfico, o comportamento dos juros ele estaria em um ascendente, ele estaria subindo a cada período. A cada período o valor dos juros vai ficando maior. No regime de capitalização a juros simples, nós observamos que os juros sempre têm o mesmo valor, ou seja, nós temos um comportamento linear dos juros. O valor dos juros no primeiro período é igualzinho ao valor dos juros no segundo período, que é igualzinho ao valor dos juros no terceiro período, e aí sucessivamente. O comportamento dos juros é sempre igual, sempre linear. Nos juros compostos, o comportamento dos juros ele sobe, os juros vão aumentando o valor a cada período, a cada momento. Então, nós temos que ficar atentos a esse aspecto do comportamento dos juros compostos. O regime de capitalização de juros compostos também é chamado de capitalização exponencial por esse motivo, pelo comportamento dos juros ser crescente ao longo do tempo. Então, nós temos que ficar atentos a isso. E aí nós apresentamos uma fórmula de cálculo mais simplificada do montante a partir dessa taxa de juros, a partir desse capital e a partir do prazo da aplicação. Então, nós apresentamos uma equação onde nós vamos simplificar o cálculo dos juros. Por quê? Nós acabamos de ver aqui no exemplo que nós estamos calculando os juros a cada período. Se eu tenho apenas três períodos, 3 exercícios, 3 anos para calcular e o juros é anual, poxa, eu só vou fazer o cálculo 3 vezes, é bem simples. Agora, imagina que para esse exemplo que nós vimos anteriormente, eu tiver 50 períodos. Vamos pensar o seguinte: você tem uma transação, você faz uma aplicação financeira
e o rendimento disso é diário. Se você deixa durante um ano, você vai ter incorporação de juros 360 vezes. Para a gente calcular isso 360 vezes, fica um trabalho mais chato. E aí, por isso, novamente, eu vou dizer para você que a matemática vem para ajudar, a matemática vem para favorecer. Ao invés de você calcular 360 vezes um valor, a gente vai calcular uma única vez, simplificar essa conta e encontrar o resultado. E aí nós, a partir das formulações matemáticas, aí, nós chegamos a uma equação para cálculo do montante em juros compostos. O montante ele vai ser igual ao capital investido vezes 1 mais a taxa. Novamente, vamos explicar por que nós multiplicamos o principal por 1 mais uma taxa. Quando eu multiplico qualquer número por 1, eu vou encontrar ele mesmo. Se eu multiplicar 10 vezes 1, é 10. 15 vezes 1, 15. Então, toda vez que eu multiplico um número por 1, eu encontro ele mesmo. E a intenção é essa. Né? Quando eu estou calculando o montante, eu quero encontrar o capital vezes a taxa, ou seja, mais ele mesmo. Então, eu quero encontrar ele mesmo mais uma taxa. Então, a gente simplifica isso matematicamente, multiplicando por 1 mais a taxa. E aí a gente eleva, como eu falei para vocês, a gente tem um comportamento exponencial dos juros. Então, os juros eles vão ser multiplicados vezes ele mesmo, quantas vezes eu tiver capitalização. Então, nós vamos elevar o número de capitalizações que eu tiver ao longo do período. Então, se eu tiver a aplicação durante um ano e a capitalização é mensal, eu vou elevar esse fator de incorporação dos juros, né, o 1 mais I, eu vou elevar esse valor a 12. Se eu tenho uma aplicação durante um ano e a incorporação dos juros, a capitalização, ocorre diariamente. Então, nós vamos elevar a 360. Se nós tivéssemos uma aplicação durante um ano e a capitalização é trimestral. Durante um ano eu tenho 4 trimestres. Né? Então, eu vou elevar a 4. Então, essa é a forma da gente calcular o montante em juros compostos. Para a gente calcular o principal, a gente vai apenas inverter. Em vez de eu calcular o S, eu vou calcular o P. Né? E aí, ao invés de eu multiplicar pelo fator que remunera, né? Em vez de eu multiplicar por 1 mais I, eu vou dividir por 1 mais I. Então, para cálculo do principal, a gente vai seguir o caminho inverso do cálculo do montante. A gente vai pegar o montante, dividir por o fator que agrega a taxa, que é o 1 mais I, elevado ao número de períodos de aplicação. Então, é um cálculo bem simples. E utilizando essa equação, nós conseguimos calcular qualquer um dos elementos que estão aí dentro da equação. Nós conseguimos calcular o montante, o principal, conseguimos calcular a taxa de juros e também conseguimos calcular qual é o prazo da aplicação. Então, a gente tem isso aí na apostila, a inversão das equações. É bem simples fazer esse cálculo. Basta inverter dentro da equação para fazer o cálculo. Então, nos próximos vídeos aí da continuação da disciplina, nós vamos resolver os exercícios aí do tópico 3.3, aliás, exercício de fixação. Então, nós vamos resolver esses exercícios nas próximas 2 videoaulas para que você obtenha clareza em como são solucionados esses problemas de matemática financeira. Um grande abraço e até a próxima videoaula.